Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre jardins verticais, ok? Então, os jardins verticais, a gente começa a introdução vendo que é um termo descritivo usado para refletir as formas de vegetalizar na totalidade ou parcialmente fachadas de edifícios, ok? É também o termo para referir um sistema de anexação de plantas a estruturas de engenharia civil e paredes de prédios verdejantes. São uma tentativa da nova arquitetura inspirada na natureza, prometendo uma revolução no modo como pensamos e usamos as nossas casas. Com benefícios comprovados ao nível da melhoria do microclima e da qualidade do ar, do isolamento térmico, da biodiversidade, da absorção do dióxido de carbono e da saúde dos habitantes, promovendo uma arquitetura que se pretende cada vez mais sustentável. Atualmente existem diversas formas de jardinar uma fachada, dependendo do resultado pretendido, do local onde se quer instalar ou mesmo do custo que se pretende despender. Existem algumas classificações de autores ou mesmo empresas técnicas desses sistemas, que as classificam e denominam por vezes de formas diferentes, o que depois de analisadas se conclui que usam os mesmos princípios técnicos de construção e elaboração. A gente vai começar então vendo a parte histórica dos jardins verticais. A gente vê que o primeiro indício de paisagismo vertical planejado, ou seja, que teve seu sistema de plantio e irrigação projetado para torná-lo eficiente e manter a qualidade das espécies que existiam ali, foram os jardins suspensos da Babilônia. Isso, o famoso jardim suspenso da Babilônia, né? Já foi uma maravilha do mundo. Embora, no caso dos jardins suspensos, o crescimento das plantas se desse em plano horizontal, é possível considerá-los os precursores dos jardins verticais, uma vez que o visual assumido à distância é semelhante ao que encontramos no paisagismo vertical atual. Os jardins da Babilônia foram a primeiro exemplo mais relevante onde se usaram os jardins verticais. Aqui é uma foto, é, uma retratação, na verdade, histórica, né, de um desenho dos Jardins da Babilônia. Daí em diante, é de notar o avanço da cultura dos terraços jardim na Antiguidade Clássica. Encontra-se exemplo disso em Roma, nomeadamente o Mausoléu de Augusto, no ano 32 e 38, de 32 a 38 a.C., e o Mausoléu de Adriano, também conhecido por Castelo de Santo Ângelo, no ano de 120 a 130 a.C. Possuem ambos uma estrutura circular, sendo o primeiro construído em vários terraços, onde se encontravam plantados ciprestes e viveiros de peixes. Já o segundo possui apenas um terraço ao nível superior com vista para o rio Tibre. Tornou-se uma prática comum ornamentar os pátios das habitações com flores, arbustos, trepadeiras e até árvores de fruto em grandes vasos. Surgiu assim a aplicação de fachadas verdes à habitação nas vilas romanas, que possuíam não só uma finalidade estética, mas também de redução das amplitudes térmicas. Outro exemplo precursor dos jardins verticais, como os conhecemos hoje, tem lugar na Islândia, lá na Europa, com as Tuff Houses. As primeiras foram construídas na era Vikings, dos Vikings, né, com o intuito de lutar contra as condições climatérias extremas. Eram construídas com os materiais locais disponíveis, como a terra, madeira e a pedra. As casas apresentavam uma estrutura de madeira, assente numa base de pedra e preenchida por uma espécie de tijolos da terra revalda, ficando cobertos de revaldo e entregando-se na paisagem envolvente. Aqui, as Tuff Houses surgiram na Islândia com o intuito de lutar contra as condições climatérias adversas, que é um exemplo dessas Tuff Houses. Até hoje tem patrimônio que mostram naquela região da Islândia mesmo, como está sendo citado, essas construções usadas pelos vikings principalmente. Inicialmente, o único elemento exterior que se destacava nessas construções era a porta em madeira. No entanto, essas construções foram evoluindo e no século XVIII, né, surge uma inovação, as Buchtaber, uma evolução das Tuff House, apresentando agora nas extremidades fachadas em madeira, introduzindo-se vãos. Muitas sobreviveram até o século XX.
Essas condições refletem o reconhecimento dos benefícios desse tipo de construção. A partir do século XI, os vikings estabeleceram-se em ilhas da Groenlândia e na Terra Nova, que é o atual Canadá, expandindo este tipo de construção até a América do Norte. Exemplo disso é o povoado viking de L'Anse-aux-Meadows, no Canadá, descoberto em 1960 e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Este tipo de construção influenciou as construções nas pradarias dos Estados Unidos, por volta do século XIX, dando origem a sod houses, o que traduzindo a letra significa casa relvada, e serem muito semelhantes com as Buxtehude supracitadas. Isso aqui é outra esquematização de uma foto de um povoado viking lá no Canadá, né? Que também se organizaram pelo emprego dos jardins verticais. Voltando à, à evolução dos jardins verticais na Europa, na Itália e centro da Europa, o cultivo da videira junto às fachadas das casas popularizou-se, né? Uma vez, sempre que a gente pensa na Itália, por exemplo, a gente vê aquelas videiras nas janelas, nas fachadas das casas, nos prédios e tudo mais. Uma vez que se trata de uma planta que é capaz de trepar e agarrar-se a pilares verticais entrecruzados com estruturas. Usando esta técnica, eram obtidos os frutos para a obtenção do vinho, despendendo apenas um espaço reduzido. Com o desenvolvimento da indústria vinícola na Idade Medieval, esta prática estendeu-se à França e à Inglaterra, sendo usada nos castelos dos proprietários dos vinhos e começando a ser usada em Paris já no século XV. Essa ideia de cobrir os muros dos castelos e das casas senhoriais popularizou-se ainda na segunda metade do século XX, com o desenvolvimento da cidade-jardim, proposta por Ebenezer Howard, em 1898, que visava que a cidade e o campo se fundissem, aproveitando as vantagens de ambos e evitando o crescimento exponencial e desproporcional das cidades cinzentas. A partir do século XIX e início do século XX, começam a surgir as preocupações ambientais e as primeiras teorias ecológicas, e a partir daí, os jardins verticais passaram a ser vistos como uma possibilidade para ajudar a amenizar os problemas ambientais. Dentro dessa perspectiva, um dos exemplos de referência do século XX é a casa Chaux-de-Haut-de-Flosse, que além de ter sido o projeto pioneiro a pôr em prática o princípio da cobertura em terraço, também foi o pioneiro no uso dos jardins verticais. A casa Chaux, projetada por Adolf Flosse no século XX, tornou-se um ponto de referência na Europa, tendo em conta o emprego da vegetação numa das suas fachadas. Esse é um exemplo da casa. Até há cerca de 30 anos atrás, pensava-se que as plantas trepadeiras eram as ideais para os jardins verticais. O muro vegetal, concebido por Patrick Blanc, veio revolucionar o conceito nos jardins verticais. Plantar no solo deixou de ser a única opção e passou a existir a opção de plantar sobre a parede. Então, essa solução proposta por Patrick compõe-se um painel com substrato de nutrientes e uma percentagem de água, que ia permitir que as plantas vivam e cresçam sem a necessidade de um solo. Esse conceito evoluiu de tal forma que hoje se podem admirar suas fascinantes realizações por todo o mundo, de que são exemplo o Museu Quai Branly, em Paris, o Square Vigneux, em Bordeaux, ou o edifício Caixa Forum, lá em Madrid. A verdadeira explosão dos jardins verticais como item de paisagismo e design ocorreu há poucos anos, com a inserção da técnica em mostras das áreas de arquitetura, design e decoração, juntamente com o fortalecimento da consciência verde em todo o mundo. Essa consciência, ela fez com que os habitantes das cidades buscassem cada vez mais técnicas práticas e inovadoras para trazer um pouco da natureza para suas vidas.